Fala, nação rubro-negra, eu sou o Samuel Leal e tá começando agora o Fla em Foco, o canal feito para quem ama Flamengo e vive o Flamengo. Já chega dando aquela moral, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like para mostrar que você é Flamengo até o fim. Vamos às notícias de hoje. Hoje nós vamos falar da derrota do Flamengo para o Santos. Falaremos também do trabalho do José Boto e do ponto final de Felipe Luiz a Pedro. Fica comigo até o fim para não perder nada. Para começar, nós vamos falar dessa derrota terrível do Flamengo para o Santos. O Flamengo entrou em campo muitíssimo favorito, até porque o Santos vinha muito mal, tá? Mas é o Santos, contou com a volta do Neymar, que já não jogava 90 minutos fazia um bom tempo. E vamos ser sinceros, o Neymar jogou muito bem ontem. O Santos só se defendeu, o Flamengo dominou o jogo inteiro. Teve algumas oportunidades, mas não fez. Eu tô vendo muita gente se aproveitando da derrota e falando que o Pedro tem que voltar, que o Flamengo não pode ficar sem o Pedro. Mas o time jogou muito bem. E o Flamengo vem sobrevivendo a todas as competições, a todos os jogos sem o Pedro. Tá? E eu não estou defendendo que mantenha o Pedro afastado e nem que ele tem que voltar. Eu estou simplesmente relatando fatos de que o Flamengo, com ou sem Pedro, vem jogando bem. Tá? Mas ontem foi derrotado, pode perder a liderança hoje, infelizmente. Fez uma boa partida, mas voltou a apresentar os problemas que o time sempre apresenta, que é a dificuldade para chutar no gol. Não sei se o Felipe Luiz diz que não pode chutar, que tem que chutar só se tiver tudo muito claro. Eu não sei o que acontece. Eu sei que o Flamengo tem muita dificuldade em chutar no gol. Quando finaliza, a maioria das vezes finaliza mal, tá entendendo? Eu não sei o que acontece, porque o Flamengo tem jogadores de qualidade, tem um bom time, mas não consegue fazer gol. O Flamengo dominou o Santos ontem, tinha tudo para sair com a vitória e saiu derrotado, porque em uma bola o Neymar decidiu o jogo e o Santos ganhou de 1-0. Eu acho que o Flamengo tem que começar a correr atrás de algumas coisas que precisam ser alteradas, precisam ser mudadas, tá entendendo? E uma delas é essa efetividade no ataque. O Flamengo é um time muito bom, na maioria dos jogos domina completamente, mas não consegue definir. Tem alguma coisa errada. O Flamengo tem que treinar mais essa finalização, tem que ver o que está acontecendo, porque algo precisa ser feito. E aí é onde entra o que nós vamos falar do trabalho do Boto. O José Boto, ele chegou aparentemente muito profissional, cheio de pose, cheio de história, mas o que a gente vê é os jogadores do Flamengo saindo, sendo vendidos e não chega ninguém, só sai jogador. Não chega ninguém. Tá entendendo? Então o Flamengo precisa tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Tá rolando história que o José Boto pode ser demitido aí. E eu vou te dizer que eu tô começando a concordar com isso, porque eu não vejo eu não vejo o José Boto resolver, eu não vejo o José Boto contratar ninguém. Só fica nessa história de que vai trazer, tenta jogadores irrealistas, traz outros jogadores, tá entendendo? Que são irrelevantes no cenário mundial, que são desconhecidos, quer pagar um dinheiro altíssimo para trazer alguns jogadores que nós nunca ouvimos falar, que não. Ah, mas scout, que scout? O único scout que ele teve foi do Juninho, que não deu certo até hoje, tá entendendo? Então é muito complicada essa situação. Eu estou começando a questionar muito firme o trabalho do Boto. Não estou gostando. A janela está aberta, o Flamengo não contratou ninguém ainda, não trouxe um jogador sequer. A gente só escuta a notícia de que tá saindo, tá vendendo, tá indo embora e não chega ninguém. Então o trabalho dele começa a ser muito questionável, até porque além de não trazer ninguém, só arruma tumulto, fala com um monte de jornalista, abre um monte de brecha. Esse problema que teve com o Pedro é culpa totalmente do Zé Boto. Então eu acho que o Flamengo tem que começar a se atentar para essas coisas, para não acontecer do Flamengo acabar perdendo o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil, por causa de um desserviço do Zé Boto. Então, rapaziada, se você chegou até aqui, já me ajuda aí, deixa um like, comenta o que você acha. Você concorda comigo que o Zé Boto está fazendo um péssimo trabalho no Flamengo até o momento? A única contratação que ele fez não deu certo, que foi a Juninho. Ah, mas o Jorginho já estava na pauta, inclusive, da diretoria anterior. Ele só herdou a negociação e que qualquer um, até eu que não trabalho com scout nenhum, traria o Jorginho, porque eu não sou maluco, todo mundo sabe que o Jorginho joga bola. Tá entendendo? Agora, scout mesmo, que é a principal característica dele,
Eu não vi nada até agora, tá entendendo? Não vi o trabalho dele funcionando até agora. Então comenta aí se você concorda que o trabalho dele é péssimo, se você acha que o trabalho dele tá bom, se você acha que tem que dar tempo. Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Agora, para finalizar, falaremos também do Felipe Luiz, que deu uma coletiva ontem após o jogo e ele foi perguntado sobre o Pedro. E quando perguntado, ele foi direto, falando que a história com o Pedro estava encerrada, que ele não falaria mais em coletiva. Deixando bem claro que agora o Pedro vai continuar treinando com o time, e enquanto ele não se sentir confortável, não achar que o Pedro é necessário, que o Pedro está bem, o Pedro não vai jogar. E ele não ficará mais dando declaração. Eu achei bom da parte dele que ele encerrou esse assunto, senão toda a coletiva seria as mesmas perguntas. Mas eu penso o seguinte, o que o Felipe fez foi muito bom, ele botou o Pedro no seu lugar, falou o que tinha que falar, e é isso aí. Porém, você não pode abrir mão de um jogador como o Pedro. Então, se o cara treinar bem, se o cara se comportar, ele tem que participar do time. Agora, tem um outro problema muito sério, é que o Pedro não pediu desculpas, né? Ele falou com o grupo, mas não foi humilde o suficiente para admitir os seus erros e pedir desculpa. Porque o problema dele nunca foi com o time nem com o Felipe Luiz, sempre foi com a diretoria. Então ele tinha que virar ali as reclamações dele para a diretoria e não para o time. Então, eu acho bem complicada essa situação. Eu acho que ele vai relacionar o Pedro para o próximo jogo se ele estiver bem. É o meu pensamento. Porém, o Pedro não pediu desculpas, então existe uma grande possibilidade de que o Felipe Luiz ignore ele e não o coloque para jogar. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha. Deixa aqui embaixo se você concorda ou não concorda com o trabalho do José Boto. E comenta também sobre o Pedro. O que você acha? Pedro tem que jogar ou não deve jogar? Não deve ser relacionado porque não foi humilde o suficiente para pedir desculpa.